Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai estudar os movimentos vegetais. Na nossa última aula a gente estudou um pouco sobre os hormônios vegetais. Está na hora da gente falar sobre os movimentos que os vegetais realizam. Obviamente, moçada, que os vegetais eles não se movimentam como os animais. Os animais eles têm uma capacidade de locomoção muito maior. Entretanto, os vegetais conseguem realizar um pouco de movimento, bem simples, mas já é algum tipo de movimento. O primeiro tipo de movimento que existe chama-se tropismo. O tropismo, moçada, é o seguinte: são movimentos orientados em relação à fonte daquele estímulo. Como assim? Se o estímulo é a luz, se o estímulo do crescimento é a luz, a plantinha vai crescer em direção à luz ou contrário à luz, certo? Esse movimento, o movimento de tropismo, ele está diretamente relacionado com a ação do hormônio alcina. Se você não viu a aula de hormônio, volta lá e assiste essa aula de hormônio que é extremamente importante. Os exemplos mais simples de tropismo que a gente tem é o fototropismo, é o geotropismo, é o quimiotropismo, onde a planta vai crescer tendo como estímulo algum composto químico, e o tigmotropismo. O tigmotropismo, moçada, é um crescimento a partir do toque, muito comum nas plantas trepadeiras, muito comum nas gavinhas, que são aquelas molinhas do pezinho de maracujá, aquela molinha mesmo, que vai fixar o pezinho de maracujá num suporte fixo. Show de bola? Ao nastismo. Nastismo, moçada, é um tipo de movimento que também vai ter uma fonte, beleza? Tem alguém que vai causar esse estímulo para o movimento. Entretanto, não há um crescimento propriamente dito. Não vai utilizar, por exemplo, as alcinas. A plantinha ela não vai crescer em direção ao estímulo e nem vai fugir desse estímulo também. Por exemplo, no fotonastismo. Fotonastismo seria a questão da luz, né? A luz causando esse nastismo. A planta ela não vai crescer para onde tem luz. Não. Se há presença de luz, ela vai fazer o seu movimento. Ela pode estar para qualquer lado. A planta ela não vai mudar a sua posição para poder virar para a fonte de luz, correto? E o último chama tactismo. O tactismo, moçada, é como se a planta inteira fosse se locomover, igual o Baby Groot aqui, só que na verdade, obviamente, que as plantas elas não conseguem fazer isso. Entretanto, as células elas podem fazer isso, principalmente as briófitas e as pteridófitas. Quando está lá na reprodução, lembra que o anterozoide, que é o espermatozoide da planta, que tem dois flagelinhos lá, então o anterozoide ele tem que nadar até a oosfera. O que acontece? A oosfera, moçada, ali, o aparelho reprodutor feminino da plantinha, libera substâncias químicas que atraem o anterozoide, tudo bem? Então, é assim que o anterozoide sabe aonde está o arquegônio, certo? Bom, primeiro tipo de tropismo é o tropismo mais comum, até eu falei um pouquinho com vocês sobre esse tropismo lá na aula sobre alcinas, certo? Na aula anterior, chamado de fototropismo. O fototropismo, moçada, é o crescimento em direção à luz ou crescimento para fugir da luz. Quando é a favor da luz, quando é para seguir a luz, a gente vai chamar de fototropismo positivo. Eu vou crescer em direção à luz. Quando o órgão vegetal cresce fugindo da luz, a gente chama de fototropismo negativo, como é o caso da plantinha. Eu peguei essa plantinha aqui, joguei luz. Acontece que as alcinas, o hormônio alcina, vai para o lado que é sombrio, vai para o lado que não está iluminado. Consequentemente, nós vimos na aula anterior que a concentração de alcina nos órgãos vegetais da planta promove movimentos diferentes, promove crescimentos diferentes. Por exemplo, muita alcina no caule faz com que as células do caule cresçam. Lembra daquele gráficozinho? Maneiro. Agora, muita alcina na raiz faz com que não aconteça o crescimento. Para que haja o crescimento da raiz, eu tenho que ter pouca alcina. Baixa concentração de alcina é que faz o alongamento, faz com que as células fiquem mais compridinhas, certo? E com isso a plantinha vai crescendo em direção à luz. Quando nós éramos mais novos, lá nas séries iniciais, tinha um trabalhinho de ciências que era muito famoso, que era plantar feijão em uma caixinha de sapato. Pegava uma caixinha de sapato, colocava um potinho com algodão lá dentro, plantava o feijãozinho e do outro lado da caixa fazia um furinho
para deixar passar a luz. Depois que a semente germinou, a plantinha, o feijãozinho, ia crescendo em direção ao furinho de luz até que ele conseguisse sair do furo da caixa, tranquilo? Graças aos movimentos vegetais, graças à presença da alcina. Show? Um também muito famoso chama-se geotropismo, ou antigamente chamado de gravitropismo, certo? Esse tipo de movimento, moçada, ele está ligado à força da gravidade da Terra, certo? E aí é a mesma história. Se uma plantinha está na vertical, se eu pego uma plantinha, coloco ela, sei lá, suponhamos que isso aqui seja uma plantinha, coloquei ela deitadinha, certo? A alcina, ela vai ficar virada para baixo, aonde a força da gravidade está puxando a alcina. Show de bola? Consequentemente, a plantinha começa a fazer os seus movimentos para fazer o crescimento. Note que aqui não é a luz, mas sim a gravidade que colocou de um lado só da planta toda a quantidade de alcina presente no vegetal. Nastismo. Nastismo, só para lembrar, são movimentos que ocorrem em resposta a um estímulo, mas que não são orientados pela fonte estimuladora, ou seja, eu não vou crescer em direção a esse estímulo, certo? Existem estímulos de nastismos bem tranquilos, como por exemplo o tigmonastismo, que é a sensibilidade ao toque, como acontece com a dionéia, que é essa planta carnívora bem famosa, quando um insetinho toca aqui nessa região mais avermelhada, é liberado um estímulo na planta e a plantinha vai fecha as suas folhas modificadas. Também acontece isso com a dormideira, dormideira para acordar segunda. Todo mundo lembra disso, né? Então o que acontece? Quando a gente toca na dormideira, é liberada uma informação na dormideira, faz com que a célula bombeie muito sódio para fora da célula. Consequentemente, vai ficar hipertônico fora da célula. A água que está dentro da célula, por osmose, sai da célula. Então a célula fica murchinha e aí as folhas vão lá e murcham, se fecham, tudo bem? Isso daí, moçada, é para evitar herbivoria ou para evitar ainda a força do vento, né? O vento muito forte pode acabar quebrando, rompendo algumas desses folíolos e aí fica prejudicada a plantinha. E o último nastismo importante para a gente é o fotonastismo. Fotonastismo, moçada, é o seguinte, é quando o vegetal faz o seu movimento de nastismo em função da luz, como acontece com a dama da noite. Na ausência da luz, então a gente chama de fotonastismo negativo. Na ausência da luz, as flores da dama da noite se abrem, liberando aquele cheiro bem adocicado, bem característico da dama da noite, tudo bem? Também acontece isso com a plantinha 11 horas. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma plantinha chamada 11 horas, que por volta de 11 horas, elas abrem as suas flores, certo? E depois, por volta de 5 horas da tarde, ela vai e fecha de novo, porque a luz está indo embora. Show de bola? Bom, existe um padrãozinho de floração chamado fotoperiodismo. O que é um fotoperiodismo? É o mecanismo de floração que algumas plantas, angiospermas, porque tem que ter flor, e para ter flor tem que ser angiosperma, possuem em resposta ao período diário de luz, certo? Por que eu digo isso, moçada? Porque ao longo de 24 horas, a gente tem um períodozinho de luz solar e tem um períodozinho de escuro, correto? Acontece que no verão, o período de luz é maior do que o período de noite. Show de bola? Como nós estamos no inverno, já notaram que por volta de 5h30 da tarde é um breu total na rua? Então, o dia nessa época do ano, no inverno, é mais curto do que a noite. Tranquilinho? Belezinha. Toda planta vai ter o seu fotoperíodo crítico. O que é o fotoperíodo crítico? É aquele valor em horas de iluminação que determina ou não uma floração, que determina ou não que uma plantinha vai florescer. Cada espécie tem o seu padrão de hora. Tem planta que tem fotoperiodismo de 10 horas, de 7, de 8, de 12, de 20. Depende da plantinha, tudo bem? Então, como que vai ser? A gente vai classificar as plantas em plantas de dia curto, plantas de dia longo e plantas indiferentes. A planta indiferente, moçada, é aquela que tanto faz se vai ter muita luz, pouca luz, não importa a hora de luz
para ela florescer, correto? O que vai estimular a sua floração é um outro estímulo. Não sei, quantidade de potássio no solo, quantidade de, sei lá, sódio, quantidade de água, não sei, temperatura. Então são outros estímulos que vão controlar a floração. Mas na maioria das flores, quem vai controlar a floração é justamente o período de luz, porque raciocinem comigo. A plantinha, ela não tem calendário para saber quando que é verão, quando que é primavera, quando que é inverno, nem quando é outono. Como que ela sabe, como que ela sempre floresce, vai, na primavera, como é o caso de muitas flores, que a primavera é caracterizada pela estação das flores. Como as plantinhas sabem que está na primavera? Eles não têm calendário, não tem telefone para avisar para as plantinhas. As plantinhas percebem essa diferença de tempo em que há muita luz e pouca luz para saber em que período do ano ela está, tudo bem? Isso também acontece nos animais, tá, meus amores? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma plantinha de dia curto, onde o fotoperiodismo dela é de 11 horas. Bom, se o fotoperíodo dela é de 11 horas, ela vai florescer quando submetida a um valor inferior de 11 horas. Belezinha? Tranquilinho? Show? Então tá. Então eu pego aqui essa plantinha aqui. Coloquei ela no verão, com 16 horas. Bom, o fotoperiodismo dela é de 11 horas. Ela é de dia curto. Então ela tem que ter menos que 11 horas de sol. Como ela tem mais, ela não floresce. Quando chega no inverno, chega aqui, ó, 8 horas de luz. Opa, tá abaixo de 11. Ela vai florescer. Tranquilinho até aí? Mas, professor, para que eu preciso saber disso? Bom, moçada, é graças a esse mecanismo que a gente consegue prever quais plantas vão florescer em uma determinada estação do ano. Por exemplo, as frutas da estação, que a gente tanto fala. Existem épocas do ano que a tangerina, por exemplo, está baratinha. E existem outras épocas que a tangerina está um absurdo de cara. Tudo bem? Isso também interfere no período em que a planta mais vai florescer para ela poder produzir os seus frutos. Agora, uma planta de dia longo, ela vai ter que ter mais do que o seu fotoperíodo crítico para poder florescer. Por exemplo, essa plantinha aqui, o fotoperíodo dela é de 15 horas, beleza? Bom, se ela tiver mais que 15 horas, pode ser 15 horas e 1 minuto, não importa. Tem mais que 15, bom, a partir do momento que ela tem mais que 15, ela vai lá e floresce. Por exemplo, aqui eu tenho um dia com 16 horas, logo ela floresce. Quando chega o inverno, note que eu tenho 8 horas apenas e aí ela não floresce, tudo bem? Bom, beleza, legal. Até que tava tudo indo muito bem, tudo indo, pô, na paz de Cristo, até que um estagiário que trabalhava lá na Holanda, se não me falha a memória, ele trabalhava numa estufa na Holanda, ele foi no meio da noite e acendeu as luzes da estufa. Bom, deixou a luz acesa por um período de tempo e depois desligou. O que aconteceu? Aconteceu que essa plantinha floresceu. E ela não era para florescer. Por que acontece, moçada? Eu pego aqui uma planta de dia curto, por exemplo. Planta de dia curto. Coloquei ela num dia longo, não floresceu. Coloquei ela num dia curto, floresceu. Coloquei ela em um dia curto com um flash de luz, uma interrupção no meio da noite. Ela também não floresceu. Show? Agora eu faço isso com uma planta de dia longo. Pô, olha o que mudou. Quando eu faço isso com uma planta de dia longo, eu tenho aqui, ó, dia longo, show, floresceu. Quando o dia é curto, no inverno, ela não floresceu. Mas se eu chego no inverno e coloco um flashzinho de luz, note que essa planta floresce, mesmo não sendo naturalmente um dia de dia longo. Com isso, moçada, na verdade a gente descobriu que o que importa para a floração não é o período de luz, mas sim o período que ela fica no escuro, beleza? Porque veja bem, a planta de dia longo, na verdade, ela é uma planta de noite curta. Porque veja bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho plantas de dia longo, show, florescendo, ó, florescendo. É porque a noite é curta, certo? Quando eu pego uma noite longa e interrompo essa noite, veja que a planta vai ter um dia,
uma noite curta, outro dia, ainda que curto, mas para a planta é o que importa, teve dia, e depois voltou a ter uma noite curta. Então, na prática, meus amores, o que acontece é que as plantas de dia curto, na verdade, elas deveriam ser chamadas de plantas de noite longa para florescer. Já a planta de dia longo, ela é uma planta de noite curta para florescer. Tudo bem? Meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Caso de dúvida, mande mensagem, coloca aí vocês têm o meu número, então mandem pergunta para mim, façam as atividades online, eu estou de olho em vocês. Tem uma galerinha aí que não está fazendo dever. Beijão, meus amores, até a próxima.